E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. Paulo vai contar o testemunho à igreja de Corinto. Paulo vai contar sobre a visão que ele teve há 12 anos atrás e vai dizer que foi coisas inimagináveis e não tem como se expressar, não tem como dizer tudo que ele viu no paraíso, no terceiro céu. E a Bíblia diz, Paulo vai dizer que para ele não se exaltar foi colocado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás foi colocado ali para o esbofetear, para humilhar, para que ele não se exaltasse, para que não se elevasse o seu ego por causa daquelas grandes revelações, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então aquilo que Paulo recebeu, que não era dele, aquele poder que não era de Paulo, mas vinha de Deus, com o passar do tempo podia gerar em Paulo um orgulho, né, um senso de superioridade pelas grandes revelações que ele teve. Então o próprio Satanás, o mensageiro de Satanás, vai humilhar Paulo. O que é não sabemos, a Bíblia não nos conta o que é, mas é algo que humilhava. Espinho na carne, aquela estaca, aquilo que incomoda, que machuca, que fere. E ele orava a Deus para que tirasse dele, e Deus disse: não, Paulo, não, a minha graça basta a você. Paulo já tinha graça de Deus. Paulo tinha a graça de Deus junto com ele. Paulo não precisava ser mais forte, ser mais poderoso. Paulo não precisava ser mais perfeito. Paulo não precisava. O que Paulo precisava era da graça de Deus. E todos nós temos um espinho na carne, temos espinhos na carne. Aquilo que nos humilha perante Deus, aquilo em que nosso secreto nós choramos a Deus, aquilo que nos perturba, aquilo que nós colocamos diante de Deus e pedimos: Deus, me ajuda nisso, me ajuda a vencer esse pecado, me ajuda a vencer essa tentação, me ajuda a vencer, Senhor, isso que me faz mal. Todos nós temos esse espinho na carne, temos aquilo que nos humilha, aquilo que olhamos a Deus e falamos: meu Deus, que horror, que coisa feia, me ajuda. E Paulo também tinha isso, Paulo também era humano. E Tiago vai dizer que Elias era homem, sujeito a pecados, homem sensível, em algumas traduções, como nós, homem comum, sujeito a tentações. E mesmo assim Elias orou ao Senhor e parou, não choveu por 3 anos e meio. E quando Elias orou de novo, choveu depois de 3 anos e meio. E era homem sujeito como nós, sujeito a pecados, a erros. Paulo também da mesma maneira. Paulo não era perfeito, mas Jesus vai dizer a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A minha força aperfeiçoa na fraqueza. Como assim? Se Paulo não tivesse esse espinho na carne, essa dor, Paulo não buscaria Deus da mesma maneira. Paulo não se derramaria da mesma maneira, porque isso levava Paulo aos pés do Senhor. Então, como diz lá em Romanos, então pecaremos para que venha mais graça? Claro que não. Claro que não. Isso não é algo que nos deixa felizes. O pecado não é algo que nos deixa contentes a pensarmos: meu Deus, estou mais próximo de Deus porque eu peco. Não! Não nos deixa contentes. Um cristão verdadeiro não gosta do pecado, não ama o pecado, se entristece com o pecado. Não temos o coração cauterizado pelo pecado. Se um dia tivermos a mente cauterizada, nossa alma já se perdeu, nossa alma já se foi.
mas não amamos o pecado. Amamos o poder de Deus, a graça de Deus. Então aqui nessa parábola que Jesus conta, Jesus vai dizer sobre isso, sobre o reconhecimento do pecado. Aquele fariseu que vai ao templo orar, era um lugar público para os judeus orarem, ali no átrio, ali no pátio. O fariseu ora a Deus, ora de si para si mesmo, né? Como diz aqui, que confiavam em si mesmos. Eles sobem ao templo e vai dizer no versículo 11 que o fariseu orava consigo, dessa maneira, orava consigo mesmo, de si para si mesmo. Ele achava que estava falando com Deus, mas não estava. Ele tinha uma falsa santidade, porque ele agradecia a Deus. É maravilhoso agradecer ao Senhor, mas ele agradecia não pelos atos, pelos feitos de Deus, mas ele agradecia por si mesmo, porque era um homem bom, que não traía a esposa, que não bebia, que não usava drogas, que não dirigia bêbado. Era um homem íntegro, um homem que não era ladrão, que não furtava a empresa. Ele se achava tal, tinha os seus pecados, mas ele olhava os pecados que ele tinha. Não, esses pecados são simples, então sou um homem bom. Assim que ele orava para si mesmo, porque estava no templo, nasceu na religião judaica, um homem religioso, extremamente religioso, assim como Paulo também era fariseu. E Paulo vai dizer que ele era muito mais que esse fariseu aqui, porque Paulo excedia todos os fariseus. Paulo era mais religioso do que qualquer fariseu, mais zeloso. Conhecia as leis de Moisés como ninguém. Excedia todos, era um homem que você falava o nome de Paulo de Tarso, todos conheciam. Não, conheço esse homem é um grande fariseu. Era um homem conhecidíssimo. E esse homem aqui orava de si mesmo. Enquanto isso, um publicano também estava lá. Publicano é um judeu que cobrava impostos em nome de Roma. Como Roma tinha que cobrar impostos, eles contratavam os judeus, que era mais fácil. Já falava a língua nativa, já conhecia o seu povo. Então era bem mais fácil do que pegar um romano, ensinar ele o hebraico, ensinar ele Não, pegava logo um judeu, que era mais fácil, pagava bem para ele. E muitos desses publicanos, a grande maioria, cobrava mais. E Roma não estava nem aí, Roma queria a parte deles. Se o publicano cobrava um pouquinho a mais, o problema era do publicano. Roma queria a fatia deles. Então eles eram tidos como traidores, porque os judeus odiavam, a grande maioria dos judeus odiavam romanos, odiavam Roma, então eram traidores, pecadores. Eles eram colocados junto com os pecadores. Quando reclamam de Jesus em Lucas 15, eles começam a murmurar que Jesus comia com pecadores e publicanos. Eles estavam na mesma linha do que os pecadores. E eles estavam comendo com Jesus, foram recebidos por Jesus. E esse publicano aqui, desprezado por todos, ele faz diferente. Nem consegue olhar para o céu. Não consegue nem olhar em direção aos céus. Ele bate no peito em sinal de humilhação e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Davi vai dizer que caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens, porque muitas são as misericórdias de Deus. Esse publicano aqui confia na misericórdia de Deus, confia na misericórdia do Senhor. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Ele reconhece que é um pecador, não reconhece somente os seus pecados, mas que ele é um pecador, que o pecado habita nele. Ele é um homem que tem os seus erros, suas falhas, e fala: o Senhor, ele não perde tempo na oração, dizendo: Senhor, como eu sou bom, como eu jejuo 2 vezes por semana, como eu dizimo tudo que tenho, como o fariseu fez. Mas ao invés disso, ele vai aquele momento com Deus, ele vai e pede perdão ao Senhor, pede a misericórdia de Deus, porque ele sabe que ali naquele momento ele está na presença daquele que é o Criador de todas as coisas, daquele que sonda minha alma e meu coração, porque eu esconderei algo de Deus. Como diz Davi no Salmo 139, aonde me fugirei do Senhor? Onde me irei da tua presença? Se eu subir ao monte, ao mais alto monte, lá o Senhor está. Se fizer minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor estará. Para onde me fugirei do teu Santo Espírito? Não tenho onde ir. Então ele mesmo, sabendo disso, disse: Senhor, sou um homem pecador, o Senhor me conhece. Sou um homem falho. E isso era motivo de desprezo do fariseu.
Não sou como esse publicano. Não sou como esse homem. Não sou como esse publicano aqui que está se humilhando. Pecador, falho. Não consegue nem olhar para o céu. Olha, que pecador. Deus é que conhece, sonda os corações. Samuel, um profeta vivido, um profeta velho, olha para o filho mais velho, para Eliabe, Abinadab, e fala, não, é esse mais velho aqui que é forte, guerreiro. E Deus repreende Samuel, dizendo, não, Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu olho o coração, eu conheço, eu sondo o coração. Por isso que Jesus escolheu os 12, que não tinham relação nenhuma um com o outro, que Jesus conhecia todas as coisas, sabe todas as coisas, Jesus conhece todas as coisas. Então, Jesus vai dizer, digo para vocês que o publicano, desprezado, rejeitado, que tem os seus problemas, o seu espinho na carne, esse desceu justificado para a sua casa. Esse foi para a sua casa justificado por quem? Por Cristo, pelo próprio Senhor, nosso advogado. Como diz João, filhinhos, não pequem, mas se pecarem, tem o advogado, Jesus Cristo, homem. Então eu falo, esse desceu justificado para a sua casa. E não aquele, e não o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Aquele que se vangloria, aquele que diz como é bom, como estudou, ou uma falsa humildade. O que é uma falsa humildade? A pessoa dizer, meu Deus, irmãos, eu sou tão falho, ontem estava orando, orei por 2 horas. Ou diz, irmãos, sou tão falho, jejuei esses 7 dias, 24 horas, e tive uma revelação de Deus, pela misericórdia de Deus. É falsa humildade. Falsa humildade, se vangloriando. Ó, irmãos, como eu sou falho, ontem eu orei 3 horas, 4 horas direto, e Deus me deu uma mensagem. Irmãos, ele diz aqui, aquele que se exalta será humilhado. Será humilhado, porque aquele que tem que ser exaltado é Deus em nossa vida. Aquele que tem que ser exaltado é Deus. Se agradecemos na oração, é agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em nossa vida. E nos humilhar ao Senhor, porque somos pecadores. Aprendemos aqui com o fariseu que ninguém é melhor do que ninguém. No momento da oração, no momento da súplica, todos somos iguais perante o Senhor. Não importa se era um homem que nasceu no templo, nasceu na religião, sabendo toda a lei de Moisés, ou um publicano que trabalhava para os romanos. Não importa. Perante a presença de Deus, na oração, Deus vai ouvir aquele que tem um coração quebrantado, um coração arrependido. E aqui vai dizer, aquele e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Agora você entende porque Jesus falou aquilo para Paulo, Paulo, a minha graça basta a você. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quem que é fraco? Aquele que é humilhado. Se a pessoa humilhada se humilha é porque é fraca. Então ela é fraca, ela é humilhada. Então Deus vai dizer, a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando Paulo se humilhava a Deus, quando Paulo se derramava a Deus, aí sim que a graça de Deus crescia na vida de Paulo. Paulo podia ver aí a graça de Deus, assim é com todos nós. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, quando abrimos nossas defesas. E Jesus quebra todas as defesas do nosso coração e Ele entra em nossa vida. Ele entra em nossa vida e refaz tudo maravilhosamente. Nós clamamos a Deus e choramos ao Senhor e pedimos auxílio de Deus, e muitas vezes parece que estamos falando com as paredes, mas cremos que na hora certa Deus nos responderá, Deus nos dará graça, nos dará força para vencer todo o mal. Temos essa esperança em Deus. Temos essa esperança em que o nosso coração nunca venha se endurecer para o pecado.
Eu oro nesse momento para que nosso coração nunca venha a se endurecer, que ele venha a ser sempre quebrantado ao pecado, que o pecado sempre venha nos ferir, nos machucar, como o espinho machuca a carne, o espinho mesmo, grande, aquele que entra rasgando, machucando, que o pecado sempre venha te machucar, que o pecado sempre venha me machucar, para que nós assim venhamos correr aos pés do Senhor, que a nossa carne não venha se endurecer ao ponto do espinho não entrar mais, o pecado não machucar mais, mas que o pecado sempre venha nos ferir, nós venhamos correr até o Senhor como crianças correram. No versículo 15 de Lucas 18, correram ao Senhor, correram até Jesus, e Jesus disse aos discípulos: deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Nós sempre devemos correr a Jesus, que nós sempre devemos correr aos pés do Senhor, feridos, machucados pelo pecado. Jesus é o médico que sara nossa alma, é o médico que sara nossas feridas, é o Jesus a nossa vida, Ele que nos cura, que nos sara. Aleluia, Jeová Rafá, sara suas feridas, que o pecado sempre venha nos ferir e sempre venha nos machucar a ponto de nós nos humilharmos a Deus. Porque quando formos exaltados, nós saberemos que não merecemos. Porque quando Deus nos exaltar, saberemos que não merecemos a exaltação de nada. Quem merece é Deus. Quem merece é o Senhor. E para terminar aqui, as palavras de Matthew Henry: o fariseu orgulhoso vai para casa rejeitado por Deus. Sua ação de graça está longe de ser aceita, a ponto de ser uma abominação. Ele não é justificado e seus pecados não são perdoados. O fariseu não é liberto de sua condenação, mas o publicano, diante de sua humildade, sua humilde oração ao céu, obtém a remissão dos seus pecados. Obtém a remissão dos seus pecados. Sua humilde oração. Amém? Fiquem todos na graça de Deus.